Quando chega ao final da carreira, você vai fazer uma corrente, vai laçar e, pessoal, nós vamos trabalhar por trás da carreira que nós tecemos e vamos sempre abraçar o ponto de uma carreira abaixo da que nós tecemos. Então, nós voltamos a trabalhar na carreira de pontos baixos. Então, veja, aqui eu já tenho a laçada, eu venho aqui atrás, vou abrir aqui o ponto para a gente conseguir enxergar bem. Olha só, olha o ponto baixo aqui, ó, tá vendo? Então, eu vou trazer a agulha de trás para frente, vou abraçar o ponto voltando para trás, puxo a laçada para fora e, estando com as 3 alças na agulha, eu vou arrematar 2 pontos e eu vou arrematar 2 pontos. Eu fiz o ponto alto. Eu vou laçar e novamente, olha, abraçando o próximo ponto. De trás eu venho para frente, abraço o ponto, volto para trás, puxo a alça para fora, estando com 3 alças na agulha. Laço, arremato 2, laço, arremato 2. Mais uma vez, o ponto alto. Novamente, laço, localizo o ponto que eu vou abraçar, aqui está ele. Eu vou trazer a agulha lá de trás para frente, volto para trás dando a volta no ponto e eu puxo a alça para fora. 3 alças na agulha, laço, arremato 2, laço, arremato 2. Pessoal, um ponto para cada ponto baixo que você tiver nesta carreira. Ao chegar no final da carreira, nós vamos alargar a última alça, vamos passar a agulha pelo primeiro ponto, ou melhor, pela terceira corrente, lá no início. Nós vamos aqui puxar esta alça por dentro deste ponto e agora nós temos a carreira encerrada, arrematada. Agora, nós voltamos a trabalhar os bloquinhos de 3 pontos altos. Então, nós fazemos 1, 2 e 3 correntes, laçamos e no mesmo ponto, nós vamos trabalhar 2 pontos altos. Lembrando que o cordão de 3 correntes faz a vez de um ponto alto. Fazemos uma corrente, laçamos e contamos na base 4 pontos. 1, 2, 3. No quarto, passamos a agulha e reiniciamos a sequência de 3 pontos altos. Você vê o segundo e agora você vê o terceiro. Uma corrente, laçamos. Na base, contamos 4. 1, 2, 3, no quarto ponto, mais uma vez, a sequência de 3 pontos altos. Vamos trabalhar o contorno desta carreira por completo desta forma. Ao chegar no final da carreira, você vai, após o seu último bloquinho de 3 pontos altos, laçar, passar a sua agulha pela sua terceira corrente, puxar uma alça e com nova laçada você vai arrematar todos os pontos. Meio ponto alto feito na horizontal para encerrar a carreira. Faça 1, 2 e 3 correntes para iniciar a carreira, lace e ao redor do meio ponto trabalhe 2 pontos altos. Mais uma vez, a gente inicia a carreira com bloquinho. Lembrando que aqui nós temos 2 pontos altos somente, porque nós temos um cordão de 3 correntes que faz a vez de um ponto alto. Novamente, você tem bloquinho na carreira anterior, então nesta você terá corrente, você vai laçar e aonde é corrente você vai trabalhar bloco com 3 pontos altos. Então, você acompanha o primeiro. Agora, nós vemos o segundo e finalizamos aqui, veja só, com o terceiro. Mais uma vez, nós temos bloquinho na carreira anterior, então nesta é corrente. Corrente na carreira anterior, fazemos nesta carreira bloco com 3 pontos altos. Minha gente, nós vamos trabalhar desta forma o contorno da carreira por completo. E além de trabalhar nesta carreira desta forma, nós vamos continuar trabalhando desta forma, carreira após carreira, até que nós consigamos a altura, o comprimento desejado para esta parte da peça. Vai variar de acordo com o gosto. Quem prefere uma barra mais fininha, fará menos carreiras. E quem prefere uma barra mais representativa, vai fazer mais carreiras.
Então, vou aqui tecer as minhas e eu volto para continuar com vocês. Aqui eu fiz 8 carreiras com os bloquinhos para conseguir o tamanho da barra que aqui para mim é o ideal. Lembrando que você pode fazer menos carreiras ou você pode fazer mais carreiras. Não tem problema, a adaptação é tranquila. Mas nós vamos fazer agora o barrado. E para fazer o barrado, eu preciso de uma carreira com pontos baixos. Então, ao encerrar a sua última carreira, você vai fazer uma corrente para iniciar e vamos trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base. Então, lembrando que nos bloquinhos, aonde você tem 3 pontos altos, você vai fazer um ponto baixo para cada ponto de base e no intervalo, aonde você tem uma corrente, você vai fazer um ponto baixo ao redor dela. Bem simples, bem tranquilo, sem muitas dificuldades. Então, vamos lá? Tecendo o contorno da carreira por completo, um ponto baixo para cada ponto na carreira anterior. Quando você chegar no final da carreira, você vai alargar o seu último ponto, vai passar a agulha pelo ponto inicial, por trás da carreira, vai pegar o ponto alargado e vai trazer este ponto por dentro do ponto inicial. Ele deve ir lá para trás. Aqui você ajusta e faz uma corrente para travar esse ponto e poder iniciar a próxima carreira. Inicialmente, você vai fazer um ponto baixo sobre o ponto da carreira anterior e você vai percorrer com pontos baixos o intervalo relativo a 2 bloquinhos. Então, para cada ponto da carreira anterior, você vai ter um ponto baixo. Então, olha lá, acompanhando aqui, até que a gente chegue no final do bloquinho, ou melhor, do segundo bloquinho. Você vai laçar e no ponto central do bloquinho que vem à frente, você vai trabalhar uma sequência de pontos altos, todos feitos no mesmo ponto de base. No total, nós deveremos ter 7 pontos altos. Então, aqui você vê que eu faço o meu terceiro, agora o quarto, você vê o quinto ponto alto, o sexto ponto alto e o sétimo ponto alto. Observe, todos no mesmo ponto de base. Na parte central do próximo bloquinho, você começa a trabalhar novamente a sequência de pontos baixos. Então, a gente vai trabalhando um ponto baixo para cada ponto de base, até que mais uma vez você alcance o último ponto baixo da sequência do segundo bloquinho. Mais uma vez você laça e no ponto central do bloquinho que vem a seguir, você vai tecer os 7 pontos altos. Então, mais uma vez comigo, o segundo, agora aqui, o terceiro, o quarto ponto alto, o quinto ponto alto, o sexto ponto alto e agora o sétimo ponto alto. No meio do próximo bloquinho, você começa novamente a fazer um ponto baixo para cada ponto, até que você alcance, mais uma vez, o último ponto baixo que fica exatamente sobre a sequência de 2 bloquinhos. E você vai repetindo este processo no contorno desta carreira por completo. Ao encerrar esta carreira, nós precisamos ter à nossa frente somente 3 pontos baixos sem
pontos tecidos nesta carreira. Então, eu vou começar aqui fazendo uma corrente e eu vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base, deixando sobrar 3 pontos baixos à minha frente. Então, veja, 1, 2 e 3, sem serem tecidos. Eu vou laçar e agora nós vamos trabalhar sobre os pontos altos da carreira anterior. O intercalamento será feito da seguinte forma: no primeiro ponto, eu vou tecer 2 pontos altos no mesmo ponto de base. No segundo, eu teço somente um. No terceiro, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. No próximo, somente um. 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E no próximo, somente um. A sequência deverá terminar com 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E a partir de agora, é a saída da execução para os pontos baixos da carreira anterior. Então, você vai pular 1, 2 e 3 e você vai fazer um ponto baixo exatamente no meio da sequência de pontos baixos que você fez na carreira anterior, voltando a laçar e voltando a trabalhar a sequência de pontos altos sobre os pontos altos da carreira anterior. Então, você viu 2 no mesmo ponto de base, no próximo, somente um, e 2 no mesmo ponto de base, e no próximo, somente um. E vai sempre intercalando, 2 no mesmo ponto, no próximo, 1. E na saída, o último ponto alto trabalhado da sequência sempre receberá 2 pontos altos. Mais uma vez, você contará, então, 1, 2 e 3, e você vai no quarto fazer um ponto baixo. E volta a trabalhar a sequência de pontos altos sobre os próximos pontos altos da carreira anterior. Perceberam? Vamos lá, então, trabalhar desta forma o contorno da carreira por completo. Chegando ao final, você vai arrematar esta carreira passando a agulha pelo último ponto baixo da sequência à sua frente. E o ponto baixíssimo vai encerrar. Na sequência, você vai dar uma alargada, porque você precisa caminhar um pouquinho pelos pontos. Então, você vai arrematar com ponto baixíssimo. 1, 2 e 3 pontos. No terceiro ponto, na posição em que você estiver, você inicia esta carreira com 3 correntes. Laça e no mesmo ponto de base, você vai tecer uma sequência de 4 pontos altos. Então, aqui nós vemos o nosso terceiro ponto alto e agora o nosso quarto. Minha gente, o cordão de 3 correntes faz a vez de um ponto alto. Alargo, passo minha agulha pela minha terceira corrente, pego o ponto alargado e ajusto e trago por dentro. Vou travar com uma corrente. Aqui eu tenho um ponto pipoca. Vou fazer 1, 2 e 3 correntes, vou laçar, pulo um ponto de base e no próximo vou trabalhar 5 pontos altos. Então, você vê na sequência o meu terceiro, agora o meu quarto e o meu quinto ponto alto. Alargo, passo minha agulha pelo primeiro ponto, puxo este ponto alargado por dentro e mais uma vez travo com uma corrente. Mais uma vez, 3 correntes. Vou laçar, pulo um ponto de base e vou fazer uma nova sequência de 5 pontos altos para ter o meu ponto pipoca. Então, aqui você vê o meu terceiro ponto alto, agora o meu quarto e o meu quinto ponto alto. Alargo,
Passo a agulha no primeiro ponto, puxo o ponto alargado por dentro, travo com uma corrente. 3 correntes de intercalamento, laço, pulo um ponto no próximo, 5 pontos altos, para obter o meu último ponto pipoca desta sequência. Então, aqui você vê o 4º ponto alto e agora o 5º ponto alto. Alargo, passo pelo primeiro ponto, pego o ponto alargado e trago por dentro e travo com uma corrente. Minha gente, em cada um destes leques, nós teremos nesta carreira 4 pontos pipoca. Quando você tiver os 4, você fará somente uma corrente de intercalamento, laçará e no seu próximo leque, pule o primeiro, pule o segundo ponto alto e no terceiro, reinicie a sequência de pontos pipocas, todos feitos com 5 pontos altos. Aqui você vê o meu 4º e agora o meu 5º ponto. Passo a agulha no primeiro, trago o ponto alargado por dentro e travo com uma corrente. Perceberam qual é o intercalamento de pontos agora? Então vamos lá, tecendo desta forma o contorno da carreira por completo. Ao chegar ao final da carreira, você vai iniciar a próxima com uma corrente e funciona da seguinte maneira: o intervalo entre um leque e outro, neste intervalo, você fará 2 pontos baixos. E o intervalo entre um pipoca e outro, neste intervalo, você fará 3 pontos baixos. Então, aqui onde eu estou, eu faço 2. 1 e 2. Neste intervalo, pipoca e pipoca, eu faço 3. Então, 1, 2 e 3. No próximo intervalo, pipoca e pipoca, eu faço 3. 1, 2 e 3. Mais uma vez é intervalo entre pipocas, tudo do mesmo leque, né? Vou fazer 3. Então, 1, 2 e 3. Agora, o intervalo é de uma corrente e é entre leques. Então, eu faço 2 pontos baixos. Então, 1 e 2. Perceberam? Vamos lá, então? O contorno desta carreira por completo desta forma. Chegado ao final, a gente encerra a carreira passando a agulha pelo primeiro ponto, puxando a laçada e arrematando com o ponto baixíssimo. Minha gente, uma vez que a gente tenha feito todas essas etapas, o nosso barrado fica totalmente tecido e a nossa peça está prontinha para ser usada. Mais uma vez, conto com vocês nas nossas próximas aulas e é claro que eu estou torcendo muito para que você teça. Até lá!